Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de outubro, domingo de muita alegria, domingo em que renova-se as nossas esperanças, primeiro dia da semana, dia de adorar, louvar e aprender mais e mais do Senhor Todo-Poderoso. E outubro é um mês especial para nós aqui da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, é o mês do nosso aniversário. Mais um ano nós celebramos, mais um ano de bênção, mais um ano de alegria, um ano difícil, sim, nós passamos por um ano muito difícil, um ano em que nossas relações foram assim, as relações pessoais do dia a dia foram tirada de nós do dia para a noite, né? Literalmente, da noite para o dia, literalmente. Nós nos reunimos pela última vez no templo, no nosso aconchego do templo, abraçando uns aos outros, olhando nos olhos uns dos outros. A última vez foi no dia 15 de março. De lá para cá, nós estamos sem nos reunir presencialmente, mas conectados em oração, conectados via as redes sociais, usando o canal do YouTube, usando os grupos do WhatsApp, usando o velho e bom telefone. Assim podemos nos reunir, podemos nos falar e em alguns momentos até nos ver. Então tem sido um momento de um ano muito diferente para nós. Inclusive o nosso aniversário, a celebração do nosso aniversário será diferente. Nós iniciamos a nosso mês de aniversário, nosso mês de celebração de aniversário. Deveríamos ter aquele passeio no nosso sítio de Monte Gordo, ou quem sabe em nossa casa de Itacimirim, né, Moisés? Ou em nossa casa de Itapuã, né, Marina? Ou, como eu já falei, nosso sítio de Monte Gordo, irmão Tidinho. Então nós temos tantas casas que poderíamos estar em um desses espaços, mas esse ano não tem passeio, esse ano não tem essa confraternização. Nem vai ter bolo, né? Aniversário sem bolo esse ano, mas não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar de agradecer a Deus pela nossa existência enquanto igreja. Na manhã desse domingo, nós vamos encerrar os estudos sobre Igreja Simples. Então, hoje é a terceira parte do estudo de Igreja Simples. Se o irmão ou a irmã perdeu alguma lição da sequência dos estudos, os irmãos podem ir no canal do YouTube e lá encontrar Igreja Simples parte 1, Igreja Simples parte 2 e hoje a Igreja Simples parte 3. Se você não assistiu a sequência, você pode voltar lá no YouTube, procurar em nosso canal e assistir os vídeos anteriores. É com muita alegria que na manhã de domingo eu estou aqui partilhando com vocês a palavra de Deus. Nós vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão Moisés. Na volta nós vamos orar e dar início ao nosso estudo de hoje. Louvemos ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no
zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creia e observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Creia e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos pela manhã deste domingo. Te agradecemos porque mais uma vez estamos reunidos, mesmo distantes, mas nos reunimos em torno de Tua Palavra para estudarmos a Tua Palavra e a aplicação na vida de Tua Igreja. Muito obrigado a Deus por esse momento especial, que é o momento de aprender mais de Ti. Que a Tua graça, Senhor, o Teu amor, possa cada dia mais estar falando aos nossos corações, alimentando nossos corações, nos dando entendimento da Tua vontade em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nesta manhã de domingo, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender o Teu querer para as nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Nós vamos então continuar com os nossos estudos sobre a Igreja Simples. Vamos fazer uma retrospectiva daquilo que nós conversamos até aqui. Então, no primeiro domingo que nós falávamos sobre isso, a primeira parte do nosso estudo, baseado na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, a ideia de que 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vimos que o projeto do Senhor Deus para nós, na pessoa de Jesus Cristo, é um projeto de simplicidade. O Evangelho, ele é simples, a mensagem do Evangelho, ela é simples. Nós, muitas vezes, através das nossas ações, da nossa tradição, colocar tradição sobre tradição, gerando um tradicionalismo, criamos muitas vezes regras, ditos, interditos, que se impõem sobre a simplicidade do Evangelho. É o que faziam os fariseus, e que tinham mais de 600 regras do que pode e o que não pode para o povo de Israel naquele momento. E diante da situação, perguntaram a Jesus Cristo qual era o principal dos mandamentos. E aí ele resume, simplifica em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vimos isso em nosso primeiro encontro, mostrando a necessidade de perceber então o todo para podermos simplificar
e pensarmos uma igreja que seja funcional. Na semana passada, a partir da análise de duas igrejas, que o livro Igreja Simples, que é o livro que eu estou usando como base para pensar com vocês essas lições, eles apresentam para nós dois modelos de igreja. A primeira igreja, que é uma igreja que é complexa, e a Igreja da Cruz, que é uma igreja que adota um modelo simples. E aí nós vimos que aquela igreja complexa é uma igreja cheia de atividades, com muitos ministérios, com muitas programações, onde só aquela igreja teria, na análise feita pelos autores do livro, 8 programações regulares durante a semana, fora as programações que são de cada departamento. É uma igreja departamentalizada, é uma igreja que pensa a partir de si mesma, e cada departamento olha para si próprio, não pensando o todo. Pensa apenas em que as pessoas participem de suas programações. Já a Igreja de Cristo, que ele faz a comparação com a Igreja Simples, não uma igreja complexa, essa igreja caminha a partir de um propósito, que tanto no pensar, no planejar, quanto no executar, esse propósito está presente, que é a ideia de um culto a Deus, um culto que é servir a Deus, a integração das pessoas que frequentam esse culto de adoração a Deus em um pequeno grupo, servir ao próximo, aprender a relacionar-se com o outro, e o engajamento dessa pessoa do pequeno grupo que criou relacionamentos numa atividade que seja uma atividade de serviço à comunidade, seja ele qual for, seja desde cuidar de crianças, a participar do Ministério de Visitação da igreja, mas mostrar que o serviço a Deus o serviço a Deus se dá no serviço ao próximo, nesse engajamento na vida da igreja. Então, o servir a Deus, o amar a Deus, amar ao próximo e servir ao próximo são partes do processo da Igreja Simples. Vimos isso na semana passada, e hoje o livro, já caminhando para o final do livro, nos apresenta um plano desse modelo de igreja simples, baseada em 4 movimentos que são importantes para que a igreja possa aprender a viver o ministério de igreja simples. Então, os 4 movimentos, e aí a gente vai procurar destrinchar isso com vocês, vamos para a Escritura Sagrada buscar um exemplo na Escritura dessa prática, desses 4 movimentos. São 4 movimentos que a igreja que quer adotar um modelo de igreja simples precisa desenvolver. Então, os movimentos são clareza, movimento, alinhamento e foco. Então, eu quero pensar com vocês exatamente nessa ideia da clareza, movimento, alinhamento e foco. Na semana passada, eu encerrei a nossa lição trazendo a ideia que o apóstolo Paulo coloca para nós na carta aos Coríntios, 3 imagens que o apóstolo Paulo coloca para nós, que é a imagem da criança que precisa de leite, da lavoura que precisa de água, de cuidado, e do edifício, que precisa também da ação de terceiros para estabelecer as bases para ser construídas. A gente viu isso no final da aula passada, no livro, baseando no texto de 1 Coríntios, capítulo 3. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar de que nós somos dispenseiros da graça de Deus, somos gerentes dessa graça. Então nós somos homens e mulheres chamados para levar graça às pessoas. Missão da igreja, anunciar o evangelho é graça é favor imerecido. Então nós, enquanto homens e mulheres, somos chamados, enquanto igreja, a levarmos graça às pessoas. Isso nos coloca, desde o início, na condição de agir,
A igreja não é uma instituição passiva. A igreja não é um local onde as pessoas apenas chegam para receberem algo e saírem. A igreja, ela é dispenseira da graça, ela gerencia essa graça. Ela está de forma ativa, anunciando a graça, mostrando a graça, fazendo a graça revelar-se na vida de pessoas. Então a igreja não é uma instituição passiva, ela é ativa. Por ser ativa, essa visão que Paulo coloca da criança, da lavoura e do edifício, ela cai muito bem nessa perspectiva da igreja. Porque as pessoas são crianças, então a igreja precisa alimentar, olha a atividade da igreja, alimentar as pessoas que chegam, fazer com que as pessoas sintam-se fortalecidas com alimento que é sólido para garantir uma vida plena, uma vida cheia de graça. A igreja também traz a ideia da lavoura, a lavoura que precisa ser cuidada, logo pessoas chegam para serem cuidadas. Igreja é espaço de cuidado. Já disse isso aqui na igreja desde o ano passado. A igreja é o espaço de cuidar de pessoas. Então, a lavoura traz a ideia de que para que ela possa produzir, possa crescer, precisa ser cuidada, alimentada, tirar as folhas ressecadas, usar adubo. É preciso que haja essa ação de cuidar para que ela possa florescer. Também a ideia de um edifício, pessoas como edifício, pedra sobre pedra, crescendo. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma base. E a base é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que nos dá sustento. A igreja é então instrumento de Deus para que esse edifício possa ser construído de forma sustentável. E aí, sustentável, inclusive usando a expressão bem contemporânea, né? Que ele possa não tirar da terra, não explorar, mas ele possa ser autossustentável, ele possa, a partir dele mesmo, produzir a sua vida. A igreja, então, para que ela possa crescer como uma criança, desenvolver-se como uma lavoura, firmar-se como edifício, a igreja como dispenseira da graça, igreja pessoas, ela precisa agir de modo que esse crescimento, essa fortificação seja natural e não de forma superficial, não de forma a ser, e aí eu vou usar agora a expressão do apóstolo Paulo lá em Efésios, não é uma igreja levada de qualquer lado por qualquer vento de doutrina, mas que haja firmeza, haja segurança, haja consciência de que é igreja, que existe um propósito para ela enquanto igreja, há uma missão dela enquanto igreja, e ela precisa chegar naquilo que Deus tem para ela, que é dispenseira da graça, igreja como anunciadora da graça do Senhor Jesus Cristo. E aí, enquanto igreja, nós somos chamados a criar as oportunidades para que as pessoas possam encontrar em Deus esse crescimento. A liderança da igreja, conselho, diáconos, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, a liderança da igreja, ela precisa então agir de tal forma a pensar esse ministério, esse serviço da igreja de forma a envolver todas as pessoas da igreja. Já que a igreja não é instituição, a igreja não é edifício, a igreja somos nós, pessoas. Líderes dessas pessoas, pastores, presbíteros, presbíteras, pastoras, diaconisas, diáconos, líderes dessa igreja, precisam então agir de modo a envolver todas as pessoas, toda a igreja, no processo de um desenvolvimento, de um crescimento, de um fortalecimento saudável desta comunidade. Para que mais pessoas cheguem a essa comunidade e encontrem nessa comunidade cuidado, espaço de fortalecimento, consolo
espaço para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que assim possa ter esta autossustentabilidade da igreja e assim o ministério seja realizado. Líderes precisam ter essa consciência. E aí é que entra esta proposta de exercer um modelo de igreja simples. Uma igreja simples que não só entende que a vida espiritual é um processo, que o crescimento espiritual é um processo, mas também lida com essa realidade. Muitas vezes nós queremos que as pessoas cheguem nas comunidades prontas. Já vivi muito isso nesses meus 32 anos de ministério. Pessoas querem que as pessoas cheguem na igreja prontas. Então, já sabendo o linguajar evangélico, a roupa evangélica, até existe hoje, né, uma moda evangélica, comportamento, que cheguem na igreja e saibam sentar no templo, saibam ouvir a música que nós ouvimos, os hinos que nós ouvimos, o ritmo que nós ouvimos, a altura do som que nós ouvimos. Muitas vezes nós queremos que as pessoas cheguem em nossas comunidades, cheguem ao lado do nosso grupo, já prontas para adequar-se ao nosso grupo. Quando vivemos em uma sociedade que é múltipla, em uma população plural, que muitas vezes pessoas que chegam em nossas comunidades chegam com ideias, perspectivas bem diferentes das nossas comunidades. Cabe então à liderança da igreja preparar a igreja para que todos possamos entender que o desenvolvimento espiritual é um processo. E nesse processo, não necessariamente práticas que para aquela comunidade são estranhas, práticas que vêm de outras pessoas, que vêm pessoas que se achegam oriundas de outros grupos, essas práticas não serão rejeitadas, serão muitas vezes incorporadas às novas práticas. Então é preciso entender essa necessidade de que o desenvolvimento da igreja é um desenvolvimento processual. O crescimento das pessoas se dá de forma processual. Essa é uma das coisas que a igreja precisa compreender, que a igreja simples precisa compreender. Então, vamos usando as palavras dos próprios autores do livro, vamos procurar então conceituar o que vem a ser igreja simples. Então, uma definição textual que o livro coloca para nós é a seguinte, abre aspas: uma igreja simples é uma congregação organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que as pessoas, através dos estágios do crescimento espiritual. Uma igreja simples é uma congregação organizada em torno de um processo objetivo e estratégico que as pessoas, através dos estágios de crescimento espiritual, conhecem Jesus. Então percebam que essa definição de igreja simples nos coloca algumas palavras-chaves que nos faz pensar o que é a igreja. Uma igreja, ela é uma congregação organizada. E o que isso quer dizer? Que a igreja não foi colocada naquele espaço por acaso. Não foi colocada solta por acaso. Ela não foi planejada ao acaso. O ministério, ele é mais do que algo que simplesmente acontece. A igreja, ela é pensada, é estruturada, ela tem um preparo com cuidado. Há uma organização. Há algo que centraliza as nossas ideias. Há um objetivo. Por isso, diz que a igreja é uma organização organizada em torno de um processo objetivo. A igreja, para ser organizada, ela tem um objetivo. As pessoas conhecem os objetivos,
o propósito. A igreja, ela sabe exatamente como se organiza. Essa objetividade, esse processo objetivo, ele não é confuso, ele é fácil de se entender. É preciso, então, que as igrejas tenham na sua comunicação a clareza do que elas são, do que elas querem, a clareza do que a igreja quer comunicar, como a igreja se organiza, como a igreja pensa, como as pessoas se relacionam. E essa objetividade, ela é estratégica. Ou melhor, cada ação da igreja, por ela ser organizada e ela ter um objetivo, cada ação da igreja é pensada em cadeia. Cada ação da igreja, nesse processo estratégico, né, é pensada de forma a se ter resultados. Vamos pensar em Jesus Cristo. Jesus veio com a missão. Deus enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito claro o projeto de Deus: salvar mulheres e homens do seu pecado, pecado que distancia o homem de Deus. Deus se faz carne, habita no nosso meio e em Jesus Cristo a objetividade. E Jesus, de forma clara, diz às pessoas qual o seu propósito, qual o seu objetivo. Deixa claro que é preciso que ele morra para que todos tenham vida. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Ele deixa claro, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. A clareza. E aí cada ação de Jesus é estrategicamente pensada. Ministério na Galileia, reúne seus discípulos, prepara os discípulos, ensina multidões. Ele estrategicamente sai da Galileia, vai então para o seu ministério nas cidades circunvizinhas, anuncia, fala do amor de Deus, anuncia a mensagem do Evangelho, vai a Jerusalém, porque em Jerusalém deveria ser julgado, preso, julgado, morto e ressuscitar. Há uma estratégia pensada a partir da organização, a partir dos objetivos, que era a presença do Senhor Jesus em nosso meio para morrer e dar a vida por cada um de nós. Simplicidade. Então, é preciso entender que o processo simples e um processo simples e estratégico conduz pessoas a conhecerem o Senhor Jesus Cristo e a aproximarem-se dessa graça. Nós, igreja, somos dispenseiros da graça do Senhor. E esse processo, de simplicidade, ele flui de forma lógica, flui de forma direta. Quando há compreensão da igreja, líderes e povo, a compreensão desse processo. Mas, infelizmente, muitas comunidades desprezam esta verdade. Muitas comunidades terminam dentro do processo criando milhões de objetivos muitas vezes que fogem o propósito inicial do Evangelho, que é anunciar graça, anunciar o Evangelho redentor de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Cria-se tantos objetivos dentro de uma comunidade que o objetivo central, que é fazer as pessoas conhecerem ao Senhor Jesus Cristo, são colocadas de lado. Como? Simples. A igreja vai passar a ter objetivos de pintar, de construir, de ser conhecida, de ter o melhor som, de ter a melhor banda, de ter o pastor que fala mais fluentemente, do pastor que tem mais títulos ou do pastor que tem menos títulos. Se cria, então, objetivos que fogem
o objetivo central do Evangelho, que é anunciar graça, anunciar salvação às pessoas. É preciso que haja na igreja, que a igreja simples possa compreender que o processo de ser igreja, ele é muito simples. Por isso, 4 elementos chaves, 4 ações, 4 movimentos são necessários para a implantação desta igreja simples. E aí, como eu já falei nessa manhã, clareza, movimento, alinhamento e foco. Vamos olhar para cada um deles, depois eu volto para a Escritura para perceber no texto sagrado como esses movimentos eles são bem específicos e como ele aparece em alguns personagens bíblicos. Então, vamos pensar no primeiro desses elementos, que é a clareza. Elemento-chave para implantar um modelo de igreja simples. Clareza, e aí estou citando textualmente o livro, é a habilidade do processo de ser comunicado e entendido pelas pessoas. Um processo claro tem habilidade. Ele tem a habilidade de ser facilmente comunicado e entendido. Clareza envolve certeza e eliminação de confusão. Clareza está no campo da comunicação. É preciso com que a igreja, a liderança, deixe muito claro para a comunidade o que é ser igreja. A clareza em comunicar às pessoas como se dá o processo. As pessoas precisam internalizar o processo de igreja simples, precisam entender esse processo. Há uma expressão que é usada pelo pessoal aí da administração da empresa, de treinamento de liderança. O pessoal usa uma expressão interessante, que é envisionar. É fazer com que as pessoas tenham a visão. Eu trabalho numa instituição, mudou de proprietário, mudou de dono, mas há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, desculpem, a instituição, que é a faculdade, estava implantando um novo modelo educacional, um novo sistema de avaliação. E então eles começaram um processo de envisionamento. Interessante isso. Nós tínhamos diariamente e-mails em nossa caixa postal nos falando o que era essa visão. Tínhamos a cada 15 dias capacitação sobre aquele projeto. E aí era dada pela diretoria geral da instituição, pela diretoria regional, pelo coordenador. Cada semana, a cada 15 dias, vinha um grupo de liderança trazer as mesmas informações, numa linguagem diferenciada, a partir de cada realidade de quem falava, mas no fundo era nos passar a visão, nos passar a ideia que aquela instituição queria que os professores, os funcionários, de fato tivessem. Porque queriam que todos falassem a mesma linguagem, compreendessem, internalizassem as ideias daquela instituição. A clareza das informações, a clareza do pensamento, deixando claro que era aquilo que a instituição queria. Clareza e simplicidade andam de mãos dadas. Não podemos pensar em uma igreja que quer ser simples se ela não for clara nas suas comunicações, não for clara nas suas ações. A falta de clareza leva confusão, consequentemente leva à complexidade, porque não existe uma direção coerente. Se não há clareza nos propósitos, nas ideias, não há clareza naquilo que a igreja quer como igreja, você vai passar a ter pessoas com outras ideias, trazendo novas concepções, e aí vai se somando, vai se acumulando, vai criar
uma estrutura cheia de partículas menores que vão esconder o objetivo principal da igreja. Se não há clareza em deixar claro às pessoas qual é o objetivo da igreja, para que a igreja veio, você vai ter outras vozes. Jesus foi claro. Eu vim salvar o que estava perdido. Jesus foi claro em sua missão. E aí quando Pedro quis impedir a prisão de Jesus Cristo, quando os discípulos disseram, não, o senhor não vai ser preso não, Senhor. Jesus foi claro. Ó Pedro, vim de você não é de Deus não. Porque eu vim para ser preso e vim para morrer. Eu vou a Jerusalém porque eu vou morrer em Jerusalém. A minha mensagem sempre foi essa, sempre foi clara. Não adianta querer vir com outras coisas para impedir, para desfocar o projeto da igreja. O projeto de Jesus Cristo, no caso. Quando nós não somos claros, outras coisas começam a somar. E quando menos esperamos, nós temos 1001 atividades na igreja, cada uma andando para um lugar diferente. E aí parece aquela imagem das aulas de física que vão falar de vetores contrários se anulam. Lembram lá dos dois porquinhos, dos dois burrinhos que um puxa a corda para o lado do outro? Lembra dessa imagem dos livros? Né? As vetores iguais se anulam. Fica parecendo assim dentro da igreja. Pessoas indo para lugares opostos e lados opostos e o propósito não sendo cumprido. Primeira palavra-chave, primeira ação da igreja é a ideia de clareza. A segunda ação é de movimento. Movimento é a sequência de passos no processo que faz com que as pessoas se movam na direção de compromissos maiores. Não só ser claro, mas levar as pessoas a se movimentarem, a fazer com que o processo venha fluir. Movimento é esta ação de fazer com que as pessoas não parem. E aqui não está em ter atividades. Nós temos um mal muito grande em nossas comunidades religiosas, que é achar que a igreja em movimento é a igreja que está cheia de atividade. Então é culto no domingo, manhã, tarde e noite, é culto na segunda de oração matutino, às 4 da manhã, culto de oração, culto de oração na terça-feira à tarde com as senhoras e à noite com os homens, na quarta-feira estudo bíblico, na quinta-feira visitação em hospital, na sexta-feira isso. E aí a gente começa gerando uma série de atividades com objetivos completamente distintos e achamos que isso é movimento. Não. Movimento é a ação das pessoas em torno do objetivo principal que a igreja estabeleceu. Em torno daquele propósito da igreja, fazer discípulos, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ser dispenseiro da graça, dentro do grande objetivo da igreja, e aí vamos lembrar da igreja da cruz, nós falamos, né? Amar a Deus, amar o próximo, servir ao próximo. Dentro desse projeto, dentro dessa visão que a igreja estabeleceu, que foi clara em seu anúncio, a igreja é chamada a estar em movimento. Movimento tem a ver com esse fluir do processo, com a assimilação das pessoas, fazer com que as pessoas queiram verdadeiramente se engajar na vida da igreja. Participar da vida da igreja. Não ser mero espectador. Isso não quer dizer, irmãos e irmãs, que a igreja não venha a ter espectadores. Sim, a igreja vai sempre ter espectadores. Pessoas que vão chegar, vão assistir, vão embora, visitantes, não visitantes, sempre teremos espectadores. Mas precisamos ter como igreja esse objetivo de transformar espectadores em membros engajados. Por isso, a ideia do movimento é sempre procurar trazer pessoas para dentro da vida da igreja. E a vida da igreja é uma vida dinâmica.
E aqui não são 1000 programações, mas é engajamento nos pequenos grupos, nas pequenas ações, no envolver-se com a vida da igreja. É mesmo a ideia de engajamento. Muitas vezes nós nos contentamos com a igreja cheia de espectadores. Então, contamos quantas pessoas tem na igreja, olhamos, hoje veio A, B, C, D e E, hoje veio a família X, hoje veio a família Y, e nos contentamos com espectadores na igreja. E ficamos vivendo dia após dia, aguardando os espectadores. E nós não nos envolvemos a ponto de engajar esses espectadores como igreja. A clareza da comunicação leva os membros engajados a agirem de forma a engajarem novos membros. Transformar espectadores em membros engajados. Esse é um movimento que começa com líderes. Os líderes precisam envolver os membros da igreja para que os membros da igreja possam envolver os espectadores da igreja para que mais e mais pessoas cheguem como espectadores, tornem-se membros, tornem-se líderes e a igreja cumpra o seu propósito. O terceiro movimento, a terceira palavra-chave, a terceira ideia é alinhamento. Alinhamento é a organização de todos os ministérios da igreja, da equipe pastoral, do conselho, no mesmo processo de simplicidade. Ou melhor, todas as ações da igreja devem estar alinhadas com o mesmo propósito. Então não adianta o departamento infantil da igreja fazer uma programação voltada para trazer crianças para a igreja. E aí o departamento de adultos da igreja não gostarem de crianças e o barulho de crianças. Não adianta. Não adianta pensar em fazer uma atividade para adolescentes na igreja se os professores de escola dominical de uma igreja não estão afim, preparados, não estão desejosos de ensinar adolescentes na igreja. Alinhamento de propósito. Ou melhor, todos os departamentos, todas as ações, todos os grupos, todos os pequenos grupos precisam estar alinhados com esse propósito que a igreja estabeleceu na sua simplicidade. Lembrando da igreja simples, né, da igreja de Cristo lá que a gente viu, igreja da cruz, né? Igreja da cruz nós vimos na semana passada, o culto a Deus, o pequeno grupo, o envolvimento em um serviço. Amar a Deus, amar o próximo e servir ao próximo. É um único propósito. Alinhamento das atividades da igreja. Então, o culto tem que estar alinhado com a escola dominical. O estudo da semana tem que estar alinhado com a escola dominical. Eu já vi em igrejas, pasmem, já vi tudo em igreja, meu Deus do céu. Já vi igrejas em que o estudo bíblico da manhã, dado por alguém da igreja, era completamente o oposto do que foi pregado pelo pastor da igreja no culto à noite. Que o culto de oração da igreja, no meio da semana, seguia uma linha doutrinária completamente oposta ao que era ensinado no culto de estudo bíblico da semana. Coisas opostas. É preciso que haja alinhamento. Igrejas simples praticam o alinhamento. Eles intencionalmente lutam para fugirem do desalinhamento. E insistem para que cada membro da equipe e cada ministério abrace e execute o processo ministerial simples da igreja. Aqui é uma frase do próprio livro. E a quarta ação, foco. Sim, foco. Foco é o compromisso de abandonar tudo já fora do processo ministerial
simples. Foco é você entender que é melhor dizer que eu tenho que dizer sim para o que é preciso e não para aquilo que não é preciso na igreja. Foco. Então, muitas vezes, já aconteceu muito isso comigo, a gente cria um projeto na igreja, cria uma ideia na igreja, aí chega alguém e diz, pastor, eu queria fazer isso, e aí com medo de dizer não, porque é um membro da igreja, é um adolescente, é um jovem, em vez de dizer não, tá bom, vamos fazer. E aí, por não ter foco, traz uma série de coisas e aí enche a igreja de atividades. É preciso ter foco. E foco, para se ter foco, é preciso ter coragem de dizer sim ao que é preciso e não ao que não é preciso. É preciso entender que foco é o elemento que vai dar poder à clareza. Se eu sou claro nas informações, eu preciso ser claro no meu foco. O foco vai garantir com que a clareza, o movimento e o alinhamento, eles de fato possam acontecer. Foco. Foco naquilo que foi estabelecido. Se eu pretendo ser uma igreja simples, eu não posso estabelecer elementos que desvirtuem essa ideia. Não posso pensar em ações que tirem o propósito da igreja naquele momento. Foco é fundamental. Então, esses elementos, eu queria olhar para vocês agora a partir do texto bíblico. E aí eu gostaria de abrir com vocês a Escritura Sagrada no Antigo Testamento. São dois textos da mesma história, são textos paralelos, que é o texto de 2 Reis, capítulo 18 e 2 Crônicas, capítulo 29. Eu vou convidar você a abrir a Escritura. 2 Reis 18 e 2 Crônicas 29. Então vamos para o texto de 2 Reis, capítulo 18. Vamos encontrar a história do rei Ezequias. Nós conhecemos a história de Ezequias. Eu leio 2 Reis 18, do versículo 1 ao versículo 12, para começar. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto com Abô, ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, e não ouviram nem o fizeram. Então nós temos aqui o relato do início da reforma de Ezequias e mostrando que, no contraponto, Israel, reinado do norte, havia sido levado para cativeiro, enquanto o reino do sul, Judá, não foi, porque Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. O texto paralelo ao texto de 2 Reis
é o texto de 2 Crônicas, capítulo 29. E aí eu vou ler até o versículo 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram os holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serem seus ministros e queimardes incenso. E aí nós temos todo o processo da restauração do templo de Israel. Vamos olhar para Ezequias e vamos perceber algumas coisas dentro dessas ações que nós atribuímos à igreja simples. Ezequias, ao chegar, remove os altares, quebra as colunas sagradas, purifica o templo. Inclusive, a serpente de bronze feita por Moisés, olha a tradição. A serpente era coisa boa, mas tornou-se algo ruim, tornando-se objeto de idolatria no meio do povo. Foi preciso com que Ezequias, ele, no primeiro momento, estabelecesse o objetivo. O objetivo era servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Davi, seu pai. Era andar nos caminhos do Senhor, era restabelecer a relação de Israel com Deus eterno. A relação de Judá com Deus eterno. Esse era o objetivo, esse era o propósito de Ezequias. Toda a ação de Ezequias foi voltada para esse propósito. Restaurar a relação de Judá com Deus Todo-Poderoso. Andar nos caminhos de Davi. Fazer com que Israel voltasse a adorar o Senhor que os libertou da terra do Egito, que deu a terra prometida. Esse era o objetivo, o propósito de Ezequias. E ao estabelecer esse propósito, Ezequias começa então um processo de reforma. Ele precisou romper com a tradição, romper com aquilo que estava atrapalhando o desenvolvimento do propósito que foi estabelecido. Então ele derruba tudo aquilo, não foi uma ação acidental, não foi uma ação não pensada, foi planejada. Eu preciso tirar qualquer coisa que atrapalhe a visão de Deus. Lembram da primeira lição que eu falei que Jesus Cristo limpou o templo? Porque muitas vezes nós colocamos coisas que impedem as pessoas chegarem até o Senhor. Muitas vezes as igrejas colocam tantas coisas que impedem as pessoas de verem a simplicidade do Evangelho. É a roupa, é a música, é o modo de falar, é a contribuição, é as relações familiares. Criamos tantas coisas que impedimos as pessoas de verem a simplicidade do Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo. Judá estava assim. Ezequias manda limpar o templo. Joga fora. Faz uma limpeza. Inclusive a serpente. Lá de trás foi aquela coisa, foi o púlpito que foi doado pelo reverendo não sei quem, foi a cortina que a diaconisa Joana Maria, sei lá quem, colocou aqui na igreja, foi o quadro que o pastor Rômulo pintou quando esteve aqui, foi o piso
Desculpem, lembrei de uma história antiga. Foi o piso que foi colocado por não sei quem, e aí não pode mexer nesse piso. Não pode mexer naquele vitral. E isso muitas vezes impede e gera conflitos terríveis dentro de uma comunidade. É preciso simplicidade. Qual é o objetivo? No caso de Ezequias, restaurar o culto ao Senhor, restaurar a relação de Israel com Deus. De Judá, desculpem, do Reino do Sul. Restaurar a relação de Judá com Deus. Para isso, algumas atitudes foram tomadas. Ele limpou o templo. E aí vem a primeira ação, clareza. Clareza. Vejam, o capítulo 29, nisso aí é mais específico. Ele reúne na praça e diz, olha, ouvi, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Ele foi claro. Ele chamou os levitas, chamou os sacerdotes, disse, olha, tem que ser assim. Clareza. E se vocês lerem o texto seguinte, depois vocês podem ler o versículo 12 ao versículo 19, nós vamos ter a limpeza do templo. E aí o texto diz que levantaram-se os levitas, versículo 12, Maate, filho de Amazi, Joel, filho de Azarias, e os filhos dos coatitas, os filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jalelel, os Gersonitas, Joá, filho de Zim, e aí traz uma série de levitas e sacerdotes, congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. A clareza levou ao movimento, ao engajamento. Ser claro, o propósito é restaurar o culto a Deus, para restaurar a fidelidade ao Senhor. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Vamos ser claros, para podermos fazer isso, nós temos que limpar o templo, temos que voltar à simplicidade. Clareza. A clareza levou ao movimento, levou ao engajamento dos discípulos. E é interessante que quando ele depois da limpeza, Ezequias vai restaurar o templo, vai restaurar o culto, restaurar a prática do culto. E aí diz que tem que fazer os sacrifícios, trazer os novilhos, trazer as ovelhas. É interessante, porque o próprio Ezequiel, o próprio rei, ele é o primeiro, ele traz as ofertas dos seus próprios rebanhos. Ele dá um exemplo, ele vai e faz aquilo. Há um envolvimento da liderança. A liderança se envolve no processo. Engajamento, movimento e alinhamento. Os sacerdotes passaram a agir como Ezequias propôs. O versículo 11, para mim, ele é emblemático. 29 e 11. Esse versículo, para mim, ele é emblemático. Ele diz, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para seres seus ministros e queimardes incenso. Deus chamou vocês para exercerem esse ministério. Se engajem. Olha o movimento. Se alinhem. Tenham o mesmo pensamento do rei Ezequias. No propósito. E não percam o foco. E aí toda a ação foi voltada para essa adoração ao Senhor. Lendo o restante do texto, vamos ver no capítulo 30 a celebração da Páscoa. O culto é restaurado e a Páscoa é celebrada. A Páscoa como a lembrança da saída do povo de Israel, da libertação do povo de Deus do Egito. Era preciso resgatar à memória as ações de Deus. Vejam, romper com a tradição não é deixar de fazer as coisas que o Senhor colocou. A Páscoa era tradição, mas era romper com aquilo que afastava de Deus. A serpente afastava eles do Senhor. Mas a Páscoa trazia à memória a ação libertadora de Deus. O foco era a adoração ao Senhor. O foco era restaurar
a relação do povo com Deus, para que houvesse desenvolvimento da igreja, ou no caso de Israel, crescimento de Israel, bênção sobre Israel. E aí quando nós lemos lá o texto de 2 Reis 18, vemos que o Israel, reino do norte, foi para o cativeiro, mas Judá, reino do sul, não. Porque naquele momento Ezequias adorava o Senhor. O propósito é adorar o Senhor, realinhar o povo com Deus. Houve engajamento, houve movimento, houve alinhamento de ideias, houve foco. E o povo de Judá manteve a adoração ao Senhor. O bom objetivo, a simplicidade. Viver o propósito de Deus para nós, adorá-lo, glorificá-lo para sempre. Percebe a simplicidade? Percebem como as ações simples de Ezequias? Estava tudo ali, tudo escrito no livro da lei, tudo colocado diante dos olhos. Aí o povo de Judá já havia vivenciado aquelas coisas, mas se afastaram. Deixaram com que muitas coisas fossem sendo trazidas para o templo. Cada rei conquistado, cada esposa de um rei, cada sacerdote com conhecimentos estranhos, começaram a trazer coisas para o templo, coisas. E foi acumulando. Até aquilo que era no passado símbolo de libertação, símbolo de presença de Deus, tornou-se objeto de adoração. E o Senhor deixou de ser. A história do sábado, né? O sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O foco. Igrejas são pessoas, gente. Não é instituição, um prédio, um programa, um credo ou uma declaração doutrinária. A igreja são pessoas. E as pessoas precisam aprender a viver a simplicidade do Evangelho. E a igreja é o meio pelo qual Deus usa para anunciar esse Evangelho simples. Por isso, a igreja precisa compreender isso. Ser clara na transmissão do seu propósito. Para que as pessoas possam, nesse movimento, se engajar, entender. Toda a igreja, toda a comunidade precisa ter a mesma ação, alinhado no mesmo propósito. E nunca perdemos o foco. Se for preciso dizer não, para não perder o foco. E eu fico pensando agora como Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Quais passos podemos e devemos dar numa perspectiva simples? Vislumbramos uma igreja não apenas vibrante e acolhedora, mas uma igreja em que os acolhidos se engajem e deem continuidade a esse ministério? Uma das coisas que eu vi e vivi muito o ano passado foi o acolhimento da igreja. A nossa igreja é uma igreja acolhedora. Mas poderíamos ser mais vibrantes. Poderíamos ser menos espectadores e mais membros da igreja. Podíamos, enquanto membros da igreja, envolver os nossos espectadores participando mais ativamente da vida da igreja. Incluindo nos pequenos grupos. E quais são os nossos pequenos grupos? A oração da quarta-feira, o estudo bíblico da quinta-feira, a escola dominical. Ah, Rômulo, a escola dominical é um horário que eu não consigo me adequar legal porque eu tenho algumas atividades que não permitem estar pela manhã na igreja. Ok, qual é o horário que o irmão, a irmã, melhor desenvolveria essa ação de juntos da Bíblia? Segunda-feira à tarde? Será que não existem outras pessoas na segunda tarde que poderiam se reunir com você? Precisa não ser no templo, pode ser na cafeteria da esquina,
pode ser, não em tempos de pandemia, no shopping. Reunir para discutir com essa pessoa, olha o relacionamento, olha o engajamento, com o mesmo propósito, o propósito de servir a Deus e ao próximo. O propósito, a missão da igreja, anunciar graça. Então, se você não pode no domingo, mas pode na segunda-feira à tarde, na cafeteria, no shopping, vamos pensar o seu espaço de reunir com pessoas. Eu não posso estar na reunião de oração na quarta-feira, porque eu trabalho e é o horário que eu estou saindo do meu trabalho, é o horário em que eu estou indo para o meu trabalho. No meu caso, quarta-feira à noite, eu dava aula ano passado, não podia estar porque eu estava dando aula. Qual é o dia, então, que a gente pode, junto com outros, num outro grupo menor, também estabelecemos reunião de oração? Hoje, com o WhatsApp, nós temos uma reunião de oração com um grupo na quarta-feira, às 5 horas, e temos um grupo na quinta-feira, às 5, 5 e meia. Temos 2 grupos de oração que se reúnem e trocam experiências. E tem sido interessante. Nós temos estudo bíblico na quinta-feira, às 6 horas, que é o horário que o pastor Nelson colocou disponível. Glória a Deus por isso. Ótimo. Mas na quinta-feira eu não posso ir. Será que eu não posso usar a tecnologia e fazer a transmissão do estudo bíblico com o pastor Nelson ou com o pastor Rômulo na quinta-feira, já que esse ano nós íamos alternar? Eu não posso fazer isso via a transmissão ao vivo, gravar e colocar no YouTube, então eu não pude assistir naquele dia, já que o pastor Rômulo ou o pastor Nelson não tem disponibilidade para o estudo bíblico no outro dia. Por que não gravar e colocar à disposição para que eu possa crescer no estudo da Escritura naquele horário? Coisa simples, mas sem fugir o propósito, que é conhecer a Deus, adorar a Deus, ser anunciador da graça e fazer com que pessoas conheçam essa graça, graça que restaura, graça que leva as pessoas a servirem aos outros. Graça que faz pessoas terem vidas transformadas para servir a Deus através do outro. Tornar-se muito mais do que espectadores, tornar-se membros do corpo de Cristo. Então, no mês de aniversário, o que podemos fazer para sermos uma igreja não apenas vibrante ou acolhedora, mas uma igreja em que esses que são acolhidos se engajem e deem continuidade a esse ministério? Que possamos celebrar a data de aniversário da nossa igreja até a volta de Jesus, sem preocupação de quantidade de membresia daqui a alguns anos. Já discutimos isso na igreja. Precisamos engajar novas pessoas na vida da igreja. Com simplicidade, sem complexidade. A simplicidade do Evangelho. Tá aí, gente. Esses foram os nossos estudos desses domingos. Espero que possamos pensar sobre isso em nossas casas, nossos grupos de WhatsApp. As dúvidas, os questionamentos, podem fazer. Se você não quiser fazer no grupo da igreja, porque você não quer se expor, faça no meu pessoal. Tá bom? Pode fazer no meu pessoal, sem nenhum problema. Tá bom? Tem sugestões? Traga. A gente leva para o conselho, a gente discute. O que a gente quer é ver que nossa igreja, que é vibrante, que é acolhedora, seja uma igreja simples, que engaje pessoas e que possamos fazer com que esse evangelho alcance mais e mais pessoas. É isso que a gente quer. Tá bom? Vamos louvar o Senhor. Na volta, nós oramos, damos avisos, tudo mais. Louvemos ao Senhor. Senhor, Tu me sondaste e me conheces.
conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha o dia, se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Oh Pai, te Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Vamos, nessa semana, iniciar as nossas programações, já pensando as programações para o aniversário da igreja. Então, já no domingo que vem, nós teremos uma escola dominical com um estudo bíblico voltado para a celebração da nossa igreja. Então, semana que vem eu quero trazer na escola dominical um estudo voltado a pensar um pouco
a nossa igreja enquanto comunidade. Então a gente vai ter um pouquinho dessa lembrança, vamos falar um pouco sobre isso na Escola Dominical da próxima semana. Então nós teremos pregador especial no dia 11, pregador especial no dia 18, então dia 11 temos um pregador especial conosco, novidade para vocês. No dia 18 teremos também pregador especial, dia 18 quem vai estar conosco pregando é o reverendo José Roberto, o novo moderador da IPU. Ele vai gravar o vídeo, vai mandar, vamos ter a mensagem gravada por ele. Todas as programações do nosso aniversário serão programações virtuais. No dia 18 também teremos uma celebração pela manhã. A celebração do dia 18, ela vai ser gravada, ela vai ser transmitida ao vivo. Porque os nossos cultos, nossas escolas dominicais, elas são gravadas. Então eu estou gravando para vocês, edito e coloco no YouTube, e aí nós podemos assistir. Os cultos, nós trabalhamos com o culto gravado, com o que nós chamamos de estreia ao vivo. Ou melhor, ele aparece para todo mundo na mesma hora, ali às 18 horas. Essa é a estreia ao vivo. Mas o culto é gravado. Tanto é que eu peço aos irmãos que mandem leitura, que mandem oração, e eu edito e coloco no vídeo. Mas no dia 11, no dia 18, desculpem, no domingo 18, a nossa escola dominical vai ser transmitida ao vivo. Então eu vou estar, já acertei com Moisés, vou estar num local. Nesse local nós vamos ter louvor, vai ter a programação da escola dominical, haverá Santa Ceia ao vivo. Então no dia 18, bota a sua agendazinha aí, às 9 horas do dia 18, ao vivo, você vai entrar na internet, vai acessar o canal lá da igreja, vai estar o link para vocês. Vocês podem divulgar e ao vivo vamos participar. Então vai ser ao vivo mesmo. Eu vou estar lá orando para que não caia a internet. Vamos ter a nossa programação ao vivo, com a Santa Ceia ao vivo no dia 18. Tá certo? Que 16 é aniversário da nossa igreja, no dia 18, que é o domingo, vamos fazer a nossa programação. Nesse mês ainda, nós vamos ter uma novidade, que é um estudo bíblico na semana. Esse eu vou fazer um pouco diferente, também vai ser ao vivo, tá certo? Mas aí vai ser via uma plataforma que você pode via o seu computador, via o seu notebook, ou computador grande, também via celular ou tablet, você vai poder acessar. Eu vou passar as orientações, e aí no dia você vai poder participar desse estudo bíblico, onde vamos poder perguntar, discutir o estudo bíblico na semana ao vivo. Então vai ser um dia à noite que a gente vai ter aí um horário para o nosso estudo bíblico. Não vai ser a semana, vai ser na outra semana. Eu estou arrumando as plataformas, as coisas, para a gente ter no mês de outubro um estudo bíblico ao vivo, para que todos possam participar de forma bem interativa. Todos que puderem, lógico, participar desse estudo bíblico que vamos fazer no mês de outubro, mês de aniversário de nossa igreja. Tá bom? Então, aguardem as programações. Quero lembrar os irmãos e irmãs dos cultos de oração que estão acontecendo. Essa semana nós tivemos 2 cultos de oração dos 2 grupos. Então, voltando a falar de movimento, de engajamento da igreja, né? Então, procure se engajar. Romulo, eu não posso na quinta-feira, eu não posso na quarta-feira. Qual dia que o irmão pode? Me fale. Você tem que procurar então ver um melhor horário para participar dos grupos de oração via WhatsApp. Essa semana eu tive uma dificuldade, não pude visitar ninguém. Um presbítero da igreja presbiteriana independente de Alagoinhas, o presbítero Hudson, sofreu um acidente de carro na semana passada em Alagoinhas. Ele perdeu um dedo da mão esquerda, está ainda com comprometimento de 3 dedos da mão que ele sofreu o acidente. Ele está internado no hospital cardiopulmonar, e na semana eu tive que ficar com ele no turno, né? Passei tarde com ele lá, então isso impediu a minha saída para fazer as visitas. Então essa semana eu não fiz visita, até porque eu estive no hospital, passei com ele no hospital, achei por bem não ir visitar ninguém, até mesmo por questão da saúde dos irmãos e das irmãs.
Como eu passei 12 horas dentro do hospital com esse presbítero amigo nosso, achei por bem não visitar vocês, né? Questão mesmo de segurança, mas semana que vem agora eu volto às visitas. Já tem aí algumas visitas prometidas, né, na quarta-feira, e já tem umas coisas aí marcadas com alguns dos irmãos, tá certo? Então, só lembrando que não foi possível fazer visita essa semana. Hoje à noite nós temos culto com Santa Ceia. Prepare o seu vinho, o seu suco de uva, seu pão. À noite, 18 horas, culto com Santa Ceia, é aquele culto dirigido pelo presbitério. Então, o nosso culto hoje é o culto do presbitério, haverá Santa Ceia, com a participação, eu estou participando do culto, Moisés está participando do culto, nós temos participação da nossa igreja, como também das outras igrejas do presbitério do Salvador. Um dos pastores do presbitério será o pregador dessa noite. Então, hoje à noite, às 18 horas, nosso culto de oração, nosso culto com Santa Ceia, é aquela estreia ao vivo, né? Então vamos entrar juntos e vamos poder interagir no chat do YouTube. Quando for mais para frente, no dia do horário de hoje, eu disponibilizo o link para o nosso culto com Santa Ceia. Prepare sua mesa e manda as fotografias, porque a gente também distribui as fotografias para mostrar como nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor. Bom falar com vocês. Hoje a escola foi longa, né? Mas estamos no mês de aniversário, a gente permite essas coisas. Vamos orar para encerrar nossa escola dominical? Pai Santo, Pai de amor, nós te louvamos. Te louvamos pelo dia, te louvamos pela lição, te louvamos pela oportunidade que nós temos de pensar a igreja de forma mais simples, de uma forma mais direta, como o teu evangelho é, simples e direto. Nos ajuda como igreja a encontrarmos a melhor forma de sermos verdadeiramente anunciadores da graça de Jesus Cristo. A melhor forma de engajar pessoas no teu reino, de engajar pessoas e levar as pessoas a viverem a tua graça, experimentarem da tua graça. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajuda como Igreja Presbiteriana Unida do Salvador a fazermos com que mais e mais pessoas possam conhecer e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela Igreja do Salvador, por esse mês de aniversário, pela bênção que a Igreja tem sido para todos nós, que foi para alguns no passado, que é para nós hoje no presente e que será com certeza para muitos no futuro. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por aqueles que passaram por essa igreja, que deram tempo, vida, se envolveram e se engajaram nesta igreja, Senhor. Membros, diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras. Muito obrigado, a Deus, pela vida de cada um que tem contribuído com a vida da tua igreja aqui no Garcia. Pai Santo, Pai Bendito, nós queremos te pedir pelo culto à noite, nos ajuda, fala aos nossos corações através da proclamação da palavra do teu servo, nos prepara para a Santa Ceia que iremos celebrar no culto à noite. Pai Santo, Pai de amor, eu quero ainda colocar diante de ti a vida, Senhor, de Tony, filho de Alba, em nome de Jesus, abençoa esse homem para que ele possa crescer cada vez mais na tua palavra, possa conhecer ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente e vivenciar esse evangelho. Ele que aniversariou no dia de ontem, abençoa, Senhor, abençoa Tony e sua família, que ele possa ser cada dia mais envolvido pela tua graça. Muito obrigado a Deus por todas as coisas que têm acontecido conosco. Obrigado pelo livramento que nós temos diariamente, pela cirurgia que Cida fez essa semana. Te agradeço muito, Senhor. Te agradeço pelo teu cuidado e pela bênção sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que nós te oramos. E juntos, ó Deus, oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs e irmãos, o amor de Deus Todo-Poderoso e a comunhão, consolação
dons e fruto do Espírito Santo sejam com vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Eu espero vocês hoje às 18 horas no culto do presbitério. Tenhamos todos uma excelente semana.